Descubra o plano surpreendente. A faxineira beija o milionário e a filha revela o oculto. Maria, uma faxineira de 40 anos, atravessou a porta da mansão de Roberto com o coração acelerado. O chão brilhava como se fosse um espelho, e as paredes decoradas com quadros eram mais que um luxo, eram um lembrete da vida distante que ela e suas filhas almejavam. O cheiro de perfume de flores frescas perfumava o ar, mas o que mais a atingiu foram os olhos do milionário, que pareciam carregar um mundo de solidão. Ela sempre foi forte, sorridente, mas aquele lugar e a presença de Roberto a deixaram vulnerável. Maria se perguntava se uma mulher simples como ela tinha lugar em uma realidade tão distante. Ela se dedicava aos labores, limpando cada canto da mansão, enquanto as filhas Ana, Beatriz e Lúcia estavam sempre na sua mente. Cada movimento refletia o amor genuíno que sentia por elas. Entretanto, naquele momento, Maria sentia uma ligação inexplicável com Roberto, como se um fio invisível os unisse. No fundo, havia um entendimento de que ambos carregavam feridas. O sofrimento dela com uma mãe doente e as aspirações de suas filhas contrastavam com a solidão que parecia consumir Roberto. Enquanto arrumava a sala de estar, Maria se deparou com ele perdido em pensamentos, e em um instante de fraqueza, seus olhares se cruzaram. A conexão era palpável, e antes que pudessem pensar duas vezes, Maria sentiu sua coragem se transformar em impulso. O beijo foi suave, inesperado, mas intenso. Um segundo que selou um entendimento mais profundo que as palavras poderiam expressar. Dentro dela, algo despertou emoções que ela acreditava enterradas para sempre. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas aquela mágica não passou despercebida. Ana, a filha mais velha, sempre observadora, virou-se para a mãe com um olhar que misturava choque e indignação. Como pôde Maria se permitir algo tão insensato? Uma mulher tão forte, tão batalhadora, agora se deixava levar por um momento tão frágil? Ana, que sonhava em escapar daquela vida, viu a imagem de sua mãe sendo aplaudida ou criticada pela comunidade. Tudo que sempre acreditou parecia estar se esvaindo em um único beijo. O que você fez, mãe? Ana exigiu, a voz tremendo de emoção. As palavras cruas e honestas de sua filha cortaram o ar, e Maria, sentindo o peso do olhar da filha, percebeu que aquela relação tinha o poder de transformar tudo ao redor. O amor que Maria sempre lutou para cultivar poderia ser destruído por um momento de fraqueza. As vozes da comunidade começaram a surgir nas lembranças de Maria, sussurrando sobre coragem, mas também sobre traição. O passado de Roberto, somado ao dor que compartilhavam, emergiu como uma tempestade que ameaçava destruir tudo. Ele também tinha seus segredos, e isso poderia quebrar ou unir os laços familiares. O que parecia um amor nascendo se tornava um dilema, fazendo todos questionarem. Até onde você iria por amor? Maria e Ana se encararam, as emoções vibrando como um eco na sala. Com a tensão palpitando entre elas, estavam prestes a cruzar um limite que poderia mudar tudo. E a pergunta que pairava no ar era: será que o amor é forte o suficiente para resistir à tempestade que se aproxima? Maria sentiu seu coração disparar ao escutar o eco das palavras de Ana. A sala estava carregada de uma tensão que parecia sufocante. O ar, antes fresco e acolhedor, agora estava impregnado de incertezas. A expressão de Ana revelava uma mistura de desapontamento e proteção, como se estivesse determinada a resgatar a mãe de um abismo emocional que se avizinhava. Mãe, você não pode se envolver com ele. É um milionário. Ele tem uma vida inteira que você não conhece. Ana falou com fervor, o rosto enrijecido pela preocupação. Maria queria protestar, explicar sobre a solidão que ambos viviam, mas as palavras não saíam. O peso do momento imobilizava seus pensamentos. Roberto, aturdido pela cena, hesitou em interromper. Ele sabia que o momento da ligação genuína se dispersava em uma onda de reprovação. Ana, eu não queria causar isso. Sua voz era suave, quase uma súplica. Maria olhou para Roberto e ao mesmo tempo se viu diante de um dilema. O homem que despertou ela para uma nova vida agora parecia uma ameaça à sua família. Ana, percebendo a luta interna da mãe, não recuou. Mãe, você realmente acha que isso é amor? Ele pode ter te dado um beijo, mas você tem a responsabilidade de cuidar de nós. Estamos lutando todo dia para manter nossa dignidade,
E você arrisca isso por uma fantasia? A filha começou a falar mais alto, buscando ecoar a sua mensagem. As palavras pesadas de Ana feriam, mas cada frase que saía de sua boca era um chamado de alerta. No fundo, Maria sabia que havia uma verdade angustiante ali. O amor não era apenas sobre os sentimentos que despertavam um em outro, havia uma realidade a ser encarada, cheia de consequências. As lembranças de dias difíceis vieram à mente de Maria. Ela recordou das lutas diárias para sustentar as filhas, da doença da mãe e do peso do mundo em seus ombros. Mas agora, ao olhar para Roberto, viu algo que há muito se afastara de seu coração: a esperança. Filha, Maria começou, mas as palavras se perderam na confusão de emoções. O som da porta se abrindo rompia o silêncio tenso. Beatriz e Lúcia entraram, desatentas ao clima pesado, trazendo risadas e um pouco de luz, mas logo notaram os rostos sombrios da mãe e da irmã. O que está acontecendo? Lúcia perguntou, inquieta. A pequena não conseguia entender a gravidade do momento, mas sua presença parecia inocente e pura, como um lembrete do que realmente importava. Ana olhou para as irmãs com preocupação e em um impulso foi até elas, puxando-as para mais perto. Maria observou a cena, sentindo seu coração se apertar ainda mais. O que ela queria construir? A vida que sonhava era construída sobre alicerces sólidos ou apenas sobre uma paixão passageira? Ana se virou, decidida. Vamos embora, meninas. Não precisamos ficar aqui. As palavras eram frias. Com isso, Maria sentiu algo quebrar dentro dela. O amor por suas filhas, a urgência de preservá-las, se tornou mais forte que o momento vivido com Roberto. Não, ela exclamou, sua voz firme. Eu não quero que vocês fujam de mim, nem da verdade que estamos enfrentando. Eu preciso de vocês aqui, enquanto encaro isso tudo. O olhar dela encontrou o de Roberto, que a observava com uma mistura de respeito e ansiedade. Eu não sou perfeita, mas eu sou sua mãe. Precisamos conversar e resolver isso juntas. Cada palavra saiu com um peso emocional que ecoaria por muito tempo. Roberto deu um passo à frente, sem saber como agir. A realidade da situação estava se desdobrando diante dele, e no fundo, ele sabia que tinha que ser parte da solução e não do problema. Mas a verdade batia à porta, uma verdade que o assustava tanto quanto a Maria. O silêncio tomou conta da sala novamente, agora carregado de perguntas sem respostas, olhares aflitos e corações palpitantes. O futuro, antes tão promissor, parecia agora repleto de caminhos arriscados. O que faria Maria a seguir? E o que realmente Roberto esconde por trás de seu charme e riqueza? As incertezas pairavam no ar. A tempestade estava apenas começando, e Maria sabia que as decisões que tomariam a seguir poderiam mudar tudo para sempre. Ela respirou fundo, decidida. Precisamos descobrir a verdade. Juntos. E com essas palavras, um novo capítulo de suas vidas estava prestes a ser escrito. Maria sentiu o peso das palavras que acabará de soltar. Era como se, ao pronunciar "precisamos descobrir a verdade", uma porta se abrisse, revelando um labirinto de emoções e incertezas. Ana olhou fixamente para a mãe, seus olhos refletindo um misto de alívio e temor. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Roberto ainda estava ali, observando, mas uma nova determinação começava a surgir em seu olhar. Ele sabia que precisava mostrar quem realmente era, não apenas o milionário que todos viam, mas a pessoa por trás do dinheiro. E isso começava a parecer mais complicado do que ele imaginara. Mãe, o que você quer saber exatamente? Ana perguntou, quase com um sopro, enquanto puxava Lúcia mais perto. A pequena não entendia o que acontecia, mas olhava para os adultos com um semblante de curiosidade e preocupação. Roberto respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo nas águas turvas de sua vida. Eu posso explicar tudo, mas preciso que me ouçam sem julgamentos, sem preconceitos. Você fala como se isso fosse fácil. Ana disparou, sua voz ressabiada. O que você esconde de nós, Roberto? O que está por trás desse sorriso? Maria sentiu o coração acelerar. Agora o futuro deles estava nas mãos de um homem que até pouco tempo atrás era apenas alguém que trouxe um pouco de luz em meio às nuvens escuras que a cercavam. Mas como poderia confiar em suas promessas, quando a vida já lhe ensinara tanto sobre traições e ilusões? Eu não sou o vilão da história, Ana. Roberto começou, seus olhos fixos nas garotas. A vida que eu levei não é fácil de explicar e eu não sou o homem que você imagina. Eu tenho meus próprios demônios e segredos. Segredos? A pergunta de Ana ecoou pela sala, e sua voz estava carregada de adversidade. Mãe, precisamos saber a verdade para que possamos nos proteger. Ninguém aqui é confiável até que tudo esteja claro. Exatamente.
Maria sussurrou, sentindo a adrenalina permeando seu corpo, ao perceber que sua filha era a voz da razão em meio ao torvelinho emocional que se instalava. Roberto hesitou, balançando a cabeça em um gesto que misturava dúvida e coragem. Eu não sou o que você imagina. Meu passado é pesado. Eu venho de um lugar que não é fácil de falar a alguém que já fez escolhas ruins, que perdeu muito. O que sinto por você, Maria, é real. Mas o meu mundo é complicado. A sala parecia girar ao redor delas. Maria sentiu a pressão cair em seu peito. Ela queria acreditar nas palavras de Roberto, mas a razão gritava que o amor era um risco. E suas filhas estavam no centro de toda essa turbulência. Eu só quero que você e suas irmãs tenham certeza de que eu não quero causar mais dor do que já vivemos. Quero apenas construir algo verdadeiro. Roberto falou com um olhar vulnerável, que parecia quase desesperado. Mas como podemos crer nisso? Ana questionou histericamente. Sonhos são belos, mas a realidade é dura. E nós já fomos machucadas demais para acreditar nas promessas de um estranho. O silêncio se instalou novamente, agora denso, tomado por desconfiança e dor. Maria olhou para suas filhas. Elas estavam ali, suas razões para lutar. Era preciso compreender, precisava entender o que Roberto tinha a revelar. Mãe, nós não podemos nos arriscar de novo. Ana protestou, segurando firme a mão da irmã. Maria respirou fundo, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça emocional. No fundo, ela sabia que havia uma verdade para ser descoberta, mas o que Roberto traria à tona? Havia algo mais sombrio escondido sob a superfície que ele estava pronto para revelar. E quando parecia que tudo estava perdido, uma mensagem de texto pescou no celular de Maria, interrompendo o clima tenso. Ao olhar, seu coração disparou. Era uma mensagem de Clara, uma amiga do passado. Maria, você precisa saber do que está acontecendo. A verdade está mais perto do que você imagina. O que Clara saberia sobre Roberto? E qual seria a verdade que mudaria tudo novamente? Maria sentiu a ansiedade aumentar. Faria essa revelação abalar ainda mais o frágil mundo que estavam construindo? Ou seria a chave para a cura de todos os males? A certeza pairava no ar, e a pergunta ecoava forte em sua mente. O que essa mensagem realmente significava? Maria olhou para a tela do celular, o coração acelerado como se estivesse prestes a se desmanchar. Nela havia não apenas uma mensagem, mas uma promessa de respostas. Clara, com seu jeito impulsivo e curioso, sempre conseguiu ver o que outros não percebiam. Aquilo poderia ser a peça que faltava. Mãe, o que foi? Ana interrompeu seus pensamentos, sentindo a mudança na expressão da mãe. Maria hesitou, ainda segurando o celular, e rapidamente decidiu que precisava compartilhar. É da Clara. Ela sabe de algo. Sobre você e Roberto. As palavras saíram de sua boca quase sem pensar, como se a simples menção de Clara tivesse o poder de dispersar a tensão. A amiga que nós conhecemos? Ana questionou, os olhos arregalados. O que ela pode saber sobre ele? Não sei, mas parece ser importante. Maria se virou para Roberto, buscando coragem nos olhos dele. Você tem alguma ligação com Clara? Algum segredo que possa estar relacionado com a mensagem? Roberto passou a mão pelo cabelo, mostrando a tensão em seu semblante. Clara? Não, eu não, nunca conheci. Só ouvi falar dela na primeira vez que vi você. Ela é da sua antiga amizade, certo? Maria sentiu confusa, a frustração dela aumentando. Os detalhes de sua vida estavam começando a se entrelaçar de um jeito que parecia demais para suportar. Não podemos esperar mais. Essa mensagem pode ter respostas que precisamos. Ana interveio, segurando a mão da irmã, determinada. Mãe, vamos. Precisamos correr até ela. Lúcia, tão inocente e ainda sem entender a gravidade, puxou a mão de Maria, como se quisesse afastá-la da dor que a assombrava. Maria sorriu, mesmo com um peso no coração. A inocência da pequena era um refúgio em meio ao caos. Tudo bem, meninas. Vamos até ela. Só vou responder primeiro. Enquanto Maria rapidamente digitava a resposta, Roberto observava, seu olhar era um misto de preocupação e uma sombra de culpa. Ele se sentia perdido. Ao mesmo tempo em que queria mostrar a verdade a elas, temia que a revelação de seu passado abalasse ainda mais as vidas daquelas pessoas tão especiais. Talvez isso não seja uma boa ideia, ele comentou, a voz hesitante. Se Clara souber de algo, isso pode abrir feridas que ainda não cicatrizaram. Nós já estamos feridos. O que mais pode acontecer? Ana o cortou, seu tom desafiador a encher o ar. A vida inteira tem sido sobre segredos. Agora é hora de expor tudo. Maria, sentindo a energia crescente entre eles, concordou. Ana tem razão. O que mais nos mantém juntas é o que saberemos agora. É a nossa oportunidade de entender.
Ela enviou a mensagem, então em um instante o ar parecia mais pesado. O telefone vibrou, e uma nova mensagem apareceu. Maria puxou a respiração, ansiosa para ver o que Clara tinha a dizer. Mas o que ela encontrou a deixou ainda mais inquieta. Maria, você precisa cuidar de si mesma e das suas filhas. O que há com Roberto pode ser mais perigoso do que você imagina. Não confie nele. O olhar de Maria se encontrou com o de Ana, ambas com o mesmo receio. O que realmente havia debaixo da superfície do relacionamento delas com Roberto? A sensação de que a confiança tinha se esvaído na mesma velocidade com que as esperanças brotavam no coração estava latente. Roberto, percebendo a mudança na atmosfera, se aproximou das meninas, tentando parecer calmo mesmo enquanto seu coração pulsava novamente por ansiedade. Deixe-me explicar antes que você tome qualquer decisão impulsiva. Essa mensagem pode estar carregada de mal-entendidos. Maria sentiu a necessidade de proteger, mas o medo também a gripava. Faria sentido continuar nessa busca, ou seria mais prudente se afastar? E como se o universo estivesse conspirando contra eles, o telefone de Lúcia também vibrou. Era mais um aviso. Mamãe, é a escola. Eles precisam falar urgente sobre a Lúcia. Naquele momento as prioridades mudaram, e a dúvida se transformou em um novo dilema. A verdade se misturava com as responsabilidades cotidianas, e o que parecia um possível desfecho ia se configurando como mais um desafio a ser superado. Ninguém estava mais seguro do que o próximo passo seria, mas a imensidão da incerteza agora era uma constante na vida deles. O que mais a vida poderia lhes reservar? E qual seria a verdadeira face de Roberto? E em meio a este enredamento emocional, uma nova pergunta começou a sussurrar na mente de Maria. O que será que a escola precisa realmente discutir? Maria sentiu o coração acelerar mais ainda ao olhar para a filha. Lúcia estava mais agitada do que o normal. A expressão no rosto dela misturava a curiosidade infantil com um leve medo. O que será que aconteceu na escola, mãe? A voz da pequena era um fio de inquietação. Calma, filha. Vamos descobrir juntos. Maria tentou acalmá-la, mas suas palavras saíram com um tremor que não passou despercebido. Ana olhou de relance para Roberto em busca de alguma segurança. Você vai com a gente, certo? Claro, ele respondeu, a voz parecendo um eco distante. O olhar de Roberto misturava preocupação e uma vontade de proteger, mas agora havia também um novo peso sobre seus ombros. Só espero que não seja nada sério. No caminho até a escola, Maria tentava processar tudo. Mensagens de Clara, segredos, a urgência de entender o que estava acontecendo com Roberto. Era como se uma teia invisível estivesse conectando tudo, e ela se sentia perdida no emaranhado. Chegaram à escola e com um nó na garganta, Maria puxou a filha para perto. Vamos à diretoria. Na entrada, o ambiente estava cheio de mães e pais, todos com expressões ansiosas. Maria sentiu que aquela era uma cena angustiante, mas também familiar. Sabia que naquele momento, os olhares curiosos não eram sobre ela, mas sobre a incerteza que pairava no ar. Essa fila não anda nunca? Ana resmungou impaciente. Respira, Ana. Maria respondeu, tentando conter a ansiedade que quase transbordava. Assim que chegou sua vez, a funcionária na diretoria a olhou com uma expressão grave. Maria, suas filhas estão bem, mas precisamos conversar sobre um incidente ocorrido hoje. Um frio atravessou a espinha de Maria. Um incidente? Sim, é sobre Lúcia. Ela estava envolvida em uma situação complicada com alguns colegas. Lúcia, que estava segurando a mão da mãe, imediatamente olhou para ela com uma expressão de desespero. Maria se agachou para ficar na altura da filha, tentando transmitir calma. Filha, você está bem? O que aconteceu? Foi só um desentendimento, mãe. Lúcia hesitou, as palavras parecendo se perder em sua garganta. Eu não queria, eu só defendi uma amiga. Antes que pudesse responder, a funcionária interveio. Ela defendeu uma amiga que estava sendo alvo de provocações, Maria. Mas em meio à discussão, algumas palavras foram ditas e acabou gerando um mal-entendido maior. Precisamos garantir que Lúcia permaneça em um ambiente seguro. A voz da mulher era gentil, mas continha uma seriedade que fazia o coração de Maria pesado. O que você quer dizer com seguro? Maria perguntou, a tensão aflorando novamente. Temos que conversar com os pais das crianças envolvidas, e talvez seja melhor para Lúcia se afastar até que as coisas se acalmem. Existia uma sensação de impotência na declaração. O que deveria ser uma simples situação escolar agora ganhava proporções que Maria não esperava enfrentar. A realidade que a cercava parecia uma tempestade prestes a desabar. Roberto, que tinha permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Se precisar, eu posso ir com vocês e ajudar a mediar essa situação.
Não quero que você e suas filhas enfrentem isso sozinhas. Maria assentiu, mas uma parte dela estava hesitante. A aproximação foi bem intencionada, mas interações anteriores derrubavam qualquer certeza. Então, de repente, ela lembrou-se da mensagem de Clara. O que há de perigoso em Roberto? Novas perguntas surgiram, mas enquanto Maria tentava clarear os pensamentos, outra mensagem chegou ao seu celular. O coração dela disparou. Era Clara novamente. Maria, talvez você não consiga ver, mas um segredo estará exposto. Proteja suas filhas. O pavor percorreu suas veias como uma corrente elétrica. O que mais esses dias reservavam para elas? A tensão era palpável enquanto um novo dilema se formava. A escola não era apenas um lugar de aprendizado, mas um campo de batalha. E Maria, armada apenas com o amor de mãe, precisava tomar decisões cada vez mais difíceis. E as verdades ocultas começavam a se acumular, convidando a um confronto inevitável. E se afinal, não fosse apenas o futuro de Lúcia que estivesse em jogo, mas também o de todas elas? O que aconteceria se a verdade sobre Roberto e os segredos de Clara emergissem juntos, contrapondo força e fragilidade em um único rompimento? O clima dentro da diretoria parecia tenso, quase pesado como uma nuvem prestes a romper em chuva. Maria respirou fundo, tentando se ancorar em pensamentos racionais, mas seu coração batia descompassado. A expressão de Lúcia a consumia, e a incerteza a preocupava. Era mais do que uma simples discussão, era sobre proteger sua filha. Vamos conversar com os pais envolvidos, a funcionária continuou, interrompendo seu turbilhão interno. Mas é importante que todos fiquem calmos. O que as crianças precisam agora é de apoio, não de mais conflitos. Ana puxou a mão da irmã mais nova, lançando olhares furtivos ao redor, enquanto Roberto se mantinha à frente, como um escudo. A presença dele trazia uma mistura de conforto e desconforto para Maria. Havia algo nele que mexia com sua intuição. Você acha que essa conversa vai adiantar? Maria perguntou, e a firmeza de sua voz quase a surpreendeu. Eu espero que sim, respondeu a funcionária, os olhos dela fixos em Lúcia, como se já lesse o desfecho da história. É vital que todos deixem claro o que aconteceu, e que Lúcia saiba que não está sozinha nessa. O coração de Maria se apertou. Sozinha era a última coisa que Lúcia deveria se sentir. Não é justo isso tudo, Ana murmurou revoltada. Só porque ela defendeu uma amiga? A adolescente tinha uma visão aguçada das coisas. Maria passou a mão entre os cabelos de Ana, alisando-os, tentando confortá-la. Sei que é difícil, querida. Mas o importante é que você e sua irmã aprendam a lidar com isso de maneira madura. Muitas vezes os adultos solvem algumas situações que parecem maiores do que realmente são. Mas aquela situação parecia bem maior do que um desentendimento infantil. Era como um embrião de ansiedade crescendo, quando Maria lembrou da mensagem de Clara. O que ela teria que ver que não conseguia enxergar? A urgência de descobrir a verdade sobre Roberto e seus segredos pesava em sua mente como uma lousa. Finalmente, a funcionária os conduziu a uma sala contígua, onde os pais das crianças envolvidas já estavam se reunindo. Maria ficou paralisada ao reconhecer uma das mães. Era Paloma, uma das mães mais influentes da comunidade. Seu olhar intenso encontrou o de Maria e um frio na barriga a acompanhou. Lúcia estava agora em seus braços, tremendo. Mãe, o que vai acontecer? Perguntou, e a fragilidade em sua voz partiu o coração de Maria. Tudo vai ficar bem, meu amor. Eu prometo, respondeu, tentando transmitir segurança através de suas palavras. Mas mal sabia que aqueles momentos de calma eram o prenúncio de uma grande tempestade. Roberto colocou a mão em seu ombro, mas o toque não trouxe o conforto desejado. Parecia mais uma tentativa de controle do que um gesto solidário. A sala estava envolta em murmúrios e olhares desconfiados. Maria sentiu uma onda de calor subir pelo rosto. Não era apenas o futuro de Lúcia que estava em jogo, mas a própria essência da confiança que havia construído em torno dela. Precisamos esclarecer tudo, começou um dos pais, sua voz firme e assertiva como um estupim aceso. Não podemos deixar que uma mera defesa de amizade gere confusões que podem afetar nossas crianças para sempre. Exatamente, Paloma interveio com um tom gélido. Uma situação como essa não pode ser ignorada. Nossos filhos precisam de limites e consequências. O nervosismo pulsava, as palavras pareciam facas cortando o ar. Para cada defesa de Lúcia havia um ataque, e Maria se sentiu cada vez mais acuada. Onde estavam as soluções pacíficas que queriam implantar? Ela se lembrou das palavras de Clara mais uma vez em um ato de ousadia, decidiu que era hora de encarar as verdades. Gostaria de explicar como tudo aconteceu, Maria disse, pegando a coragem que parecia trivial e transformando-a em um escudo.
Maria, não sei se é o momento Roberto começou, mas ela não estava disposta a deixar que o medo falasse por ela. Não, você não pode me impedir de proteger minhas filhas. A interrupção a surpreendeu, mas a determinação falou mais alto que a insegurança. Lúcia não estava errada. Ela apenas defendeu uma amiga. E naquele instante, o peso das vozes tornou-se uma sinfonia estridente. Maria percebeu que estava prestes a desbravar não apenas a verdade sobre Lúcia, mas um universo de segredos que poderia mudar tudo ao seu redor. A pergunta que pairava no ar naquele momento era: até onde Maria estaria disposta a ir para proteger sua família? E mais importante, que verdades estavam prestes a serem reveladas? A voz de Maria ecoou pela sala, e uma breve pausa tomou conta do ambiente. As paredes pareciam se fechar, enquanto os olhares se voltaram para ela, alguns curiosos, outros desdenhosos. A adrenalina pulsava nas veias de Maria, cada segundo parecia uma eternidade. Ela sentia a responsabilidade do mundo em seus ombros, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse mudar o destino de sua filha. Eu vi Lúcia defender a colega. Pode ser que tenha outras nuances que todos nós não consideramos, continuou Maria, tentando firmar a posição de que sua filha era uma heroína, não uma vilã. Paloma cruzou os braços, claramente cética. Heroína? Ela se meteu em uma briga que não era dela. Nossas crianças precisam aprender que existirão consequências para seus atos. O que Maria mais queria era quebrar aquele círculo vicioso de acusações. Mas o tom arrogante de Paloma a irritava profundamente. E que tipo de exemplo estamos dando ao permitir que esses conflitos se arrastem? Pergunto, piscando para uma defesa que pudesse abrandar a tensão. Devemos ensinar nossos filhos a se apoiar, a enfrentar as dificuldades juntos. Enquanto a discussão se intensificava, Maria observou Lúcia se encolher ainda mais, os braços cerrados sobre o corpo em busca de proteção. Um nó se formou em sua garganta. O que mais doía era ver a inocência da filha sendo colocada em dúvida. E enquanto palavras cortantes continuavam a se agitar ao redor, um pensamento surgiu. Talvez houvesse algo mais. Espere, disse, interrompendo o fluxo de ataques verbais. Você mencionou consequências, me diga, o que realmente quer que suas crianças aprendam com isso? A pergunta flutuou no ar, interrompendo o tumulto. Os pais se entreolharam surpresos. O que exatamente queriam ensinar? A vitória sobre a amizade ou a importância da empatia? No fundo, Maria sabia que o sistema muitas vezes falhava em pedir aos adultos que refletissem sobre suas ações. Roberto deu um passo à frente, seu olhar mais intenso do que nunca. Maria, não adianta só falar. Precisamos de ações. Queremos que nossas filhas entendam que isso não é certo. Isso é apenas uma defesa porque não olhamos para o que realmente aconteceu. Maria disse, seu batimento acelerado. Se nossas filhas não podem contar uma com a outra, o que estaremos formando aqui? Uma geração de desconfiança? As palavras ressoaram e Maria não queria parar. Era como se algo dentro dela estivesse renascendo. A força da mãe guerreira estava voltando com toda a sua intensidade. O olhar de Lúcia, que antes estava perdido, agora buscava o dela, cheio de esperança. Talvez Lúcia seja um exemplo, Ana sussurrou da cadeira, impressionada com a coragem da irmã. Mãe, ela só queria proteger a amiga, e isso tem valor. Exato. Maria se virou para Ana, apoiando-se na determinação da filha mais nova. A conexão familiar a alimentava, trazendo luz em meio à escuridão. Precisamos parar de ver isso como uma batalha entre nossos filhos e sim como um aprendizado para todos nós. O murmúrio na sala diminuiu, alguns olhares começaram a se suavizar. Maria sentiu o poder da sua voz ecoar, e talvez, só talvez, o entendimento pudesse surgir no meio daquela tempestade. Mas antes que alguém pudesse responder, o barulho da porta abrindo interrompeu o clima tenso, revelando Clara, com a respiração ofegante. Desculpa pelo atraso, mas eu preciso contar algo sobre o que aconteceu. A expressão aflita da amiga era um misto de segredo e urgência, como um aviso não dado. O coração de Maria pulou. O que mais estava prestes a ser revelado? E a calmaria que buscou parecer tão próxima poderia, na verdade, estar se aproximando de um novo e maior furacão. Clara ficou parada na porta por um instante, como se o peso das palavras que estava prestes a dizer tivesse a paralisado. A sala, antes repleta de discussões calorosas, agora estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam voltados para ela, e Maria sentiu um frio no estômago. O que poderia ser tão urgente? Aconteceu algo muito importante, começou Clara, ofegante, tentando recobrar o fôlego enquanto fechava a porta. Eu vi tudo, e precisa saber, Maria. Maria sentiu seu coração acelerar. O que Clara poderia ter testemunhado que mudasse o rumo da conversa?
Ela olhou para Lúcia, que ainda estava encostada na cadeira, e viu a ansiedade refletida nos olhos da filha. O momento requeria calma, mas a apreensão fervia. Eu estava na escola, na hora do almoço, e vi Lúcia defender a Jéssica contra a Marta. Mas o que me deixou mais chocada foi o que aconteceu depois, Clara continuou, olhando ao redor, como se quisesse certificar-se de que ninguém mais estava ouvindo. Depois do empurrão, Marta e seus amigos não apenas atacaram Jéssica. Eles foram para cima de Lúcia também, e eu não consegui me conter. Eu gritei. Mas não foi só isso, disse ela, a voz tremendo. Lúcia não estava sozinha. Tinha outro menino ali, o Miguel. Ele a ajudou a defender Jéssica. O murmúrio de espanto tomou conta da sala. Maria sentiu um misto de alívio e curiosidade. Finalmente havia um nome, um ponto de apoio na confusão que ela sentia. Então, Lúcia realmente estava tentando fazer o certo, disse Maria, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mas Clara balançou a cabeça. Não, Maria, não é só isso. O Miguel. Ele também tem uma história que precisa ser contada. Ele tem enfrentado algumas coisas difíceis. E eu não sei se Lúcia sabia. A tensão aumentava e os olhares se tornavam mais intensos. Maria sentia a necessidade de entender tudo. O que você quer dizer com isso? Clara hesitou olhando para os pais ao redor. Ela parecia escolher suas palavras com cuidado. Soube que os pais do Miguel estão passando por problemas financeiros sérios. Ele estava desesperado para ajudar a Jéssica, mas ao mesmo tempo, ele não queria ser afastado da turma por causa da atitude deles. Ele estava muito nervoso. Maria se lembrou de todas as conversas sobre empatia e apoio entre as crianças e os pais. Aquela revelação mudou tudo. Então, ele estava tentando agir em defesa dos outros por medo de ser excluído? Clara assentiu, seus olhos marejados. Sim, e isso tudo virou um grande problema. Mas eu tenho certeza de que as meninas e o Miguel não estão sozinhos nisso. O que vai acontecer agora? O que devemos fazer? A pergunta ficou no ar, pairando pesadamente. Maria sentiu que a saia justa naquela sala não era mais apenas sobre Lúcia, mas sobre um grupo inteiro de crianças que estavam lidando com seus próprios fardos. Precisamos agir, não apenas em defesa de Lúcia, mas de todos eles. Como pais, temos que guiá-los e ensinar que cada um enfrenta suas batalhas, Maria declarou, a voz agora firme e forte. Um novo propósito brotou nela. Mas antes que ela pudesse continuar, a porta se abriu novamente e um menino entrou com uma expressão assustada como se fugisse de algo. Desculpem atrapalhar, mas preciso falar com todo mundo. É sobre o Miguel e o que ele fez. A sala logo se encheu de murmúrios e sussurros, e Maria sentiu que a tempestade que estava prestes a chegar agora se tornará um furacão. O que mais poderia ocorrer? Qual seria o próximo passo dessa história que parecia uma montanha-russa emocional? O menino de nome Lucas avançou hesitante, como se cada passo fosse um teste. O silêncio se solidificou, quase palpável. Todos aguardavam ansiosos, a tensão crescendo ao redor. O Miguel ele não só ajudou a Lúcia e a Jéssica. Ele acabou se metendo em algo muito maior do que qualquer um imaginou, disse Lucas, tentando encontrar coragem em meio ao olhar atento de todos. Maria se apertou na cadeira, o coração acelerado. O que você quer dizer com isso, Lucas? A voz dela saiu mais firme do que pretendia, mas o medo estava presente. O que aquela nova informação traria? Depois da briga ele ouviu algumas coisas que não deveria. Conversas de adultos, sabe? Ele se colocou em risco para salvar a Jéssica, e acabou ouvindo alguns planos sobre o que a Marta e os outros estavam tramando na escola. Lucas continuou. Planos que envolvem mais do que só brigas. O murmúrio na sala cresceu, uma mistura de choque e curiosidade. Clara se virou para Lúcia, que parecia cada vez mais intrigada, a confusão em seu rosto evidente. O que era? Que planos? Lúcia perguntou, um tanto assustada, sem saber se queria ouvir. Eles estão querendo montar um grupo de exclusão. Algo para caçar quem eles consideram diferente ou mais fraco. E estão planejando fazer algo cruel em relação a Jéssica e até ao Miguel, Lucas revelou com uma voz quase trêmula. O Miguel ficou apavorado quando ouviu, e por isso ele tentou salvar a Jéssica. Ele não quer que ninguém se machuque e a sala pareceu respirar coletivamente, e Maria percebeu que a sombra do desconforto estava se espalhando rapidamente. E se eles decidirem agir? O que pode acontecer? Precisamos proteger as crianças, disse Maria, sentindo uma onda de preocupação tomar conta dela. Mas como? O que podemos fazer? Indagou Clara, suas mãos trêmulas na mesa. Era evidente que a situação estava saindo do controle, e o peso da responsabilidade se tornava cada vez mais forte. Precisamos falar com os professores, com a diretoria.
Se isso for verdade, temos que agir rápido, Maria falou decidida. O medo não poderia dominá-los. Os pais deveriam proteger os filhos. Mas o que ela não esperava era que a porta se abrisse outra vez, trazendo mais uma surpresa. Desta vez, era a própria Jéssica, pálida e nervosa, mas com uma expressão determinada. Eu ouvi tudo, ela disse, entrando e dirigindo-se ao centro da sala. E eu sei como podemos enfrentar isso. A atenção se voltava para Jéssica, um misto de respeito e curiosidade nos olhares que a rodeavam. Maria sentiu um flash de esperança. Talvez a solução estivesse ali, bem diante deles. Desculpe interromper, mas já que todos estão falando, eu quero me juntar ao Miguel. Quero que a gente faça algo. Se eles estão assim, temos que nos unir, não apenas nós, mas todos da escola. Podemos nos defender, Jéssica prosseguiu, erguendo a cabeça com confiança. Não vamos ficar à mercê deles. As palavras de Jéssica ressoaram, e Maria percebeu que mesmo dentro do medo, havia uma centelha de coragem crescendo. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ressoou do corredor. Um grupo de meninos se aproximava e suas vozes se misturavam em riso alto, fazendo a adrenalina subir. Parece que a tempestade está apenas começando, Maria pensou, enquanto a ansiedade tomava conta dela. O que aconteceria agora com todos juntos, tentando enfrentar a realidade que se aproximava? E principalmente, eles estariam prontos para as consequências que se seguiriam? Maria respirou fundo enquanto o som dos passos se aproximava. A porta da sala se abriu com um baque, interrompendo o momento carregado de tensão. A alegria contida dos meninos que entraram contrastava com a atmosfera pesada que se instalara. Seus olhares eram seguros, mas havia algo de desafiador em sua presença. Olha quem resolveu vir se meter onde não é chamado, um deles zombou, olhando diretamente para Jéssica e Miguel. Maria sentiu o estômago revirar, a situação estava prestes a se agravar. As crianças respingavam energia, mas havia um fio de provocação que ameaçava se tornar uma tempestade. Esse não é o lugar de vocês. Lucas com fervor respondeu em pé, protegendo as meninas. E quem vai nos impedir? Outro garoto respondeu, inclinando-se com um sorriso debochado. Vocês são só um bando de covardes. Maria estremeceu. O que ela temia se concretizava. O grupo que se formava como um refúgio agora parecia um alvo. Paloma, que até então se mantivera em silêncio, resolveu intervir. Isso não é o lugar para esse tipo de comportamento. A autoridade em sua voz não soou convincente, mas jogou um fio de incerteza para os meninos. Nesse instante, Maria sentiu que a voz da comunidade poderia ser a força que precisavam. Com a coragem pulsando em suas veias, se levantou. Precisamos de união. Isso não é sobre ser forte ou fraco, é sobre nos apoiarmos. Sua voz soava firme, ecoando em meio ao tumulto. Estamos aqui para proteger nossas crianças, não para alimentar conflitos. Se continuarmos assim, vamos todos perder. Os meninos hesitaram por um instante, a confusão em seus rostos, mas logo foram lembrados do seu poder. Está com medo, Maria? O líder do grupo provocou, e a tensão aumentou. Eram eles quem alimentavam esse clima beligerante. Um movimento ao seu lado chamou a atenção de todos. Miguel, que parecia sempre escapar da cena, agora se posicionou diante deles. Acho que está na hora de pararmos de lutar uns contra os outros e começarmos a trabalhar juntos. Se tem alguém que precisa de ajuda, sou eu. Estamos todos enfrentando algo. Os olhares dos garotos se tornaram mais sombrios, mas as palavras de Miguel introduziram uma fissura. Tirar a máscara de números e rótulos era um gesto difícil, mas necessário. Aquela não era apenas uma batalha de crianças, mas uma chamada para a transformação de todos os que estavam ali. Cala a boca, Miguel! O líder gritou, mas já estava claro que o apoio não viria. Os meninos não estavam prontos para ouvir, mas Maria viu o impacto das últimas palavras reverberar na sala, como uma onda que ressoava. É isso. Precisamos mostrar que podemos ser melhores. Lúcia, que antes estava calada, fez-se ouvir, sua voz clara e forte, cheia de fervor juvenil. Se nos unirmos, não há o que temer. E juntos, podemos mudar essa história. A tensão foi quebrada com aquela afirmação. Os olhos dos meninos, que antes reluziam com confiança, mostraram uma pontada de dúvida. Maria seguiu. Nossos filhos merecem crescer em um ambiente onde todos se sintam seguros. Qualquer um pode se tornar um protagonista da mudança. Clara, que assistia a tudo com atenção, não hesitou e rapidamente se uniu ao coro. Precisamos de um grupo para apoiar todos aqui na escola. Que tal um encontro, uma reunião onde possamos construir juntos um ambiente melhor? As mensagens que estamos recebendo são claras. Não podemos nos deixar levar por rótulos. O silêncio fez uma pausa, enquanto murmúrios começaram a ecoar. Jéssica olhou para o grupo. Vamos nos juntar.
Se eles estão criando barreiras, precisamos nos unir e mostrar que somos mais fortes quando estamos juntos. Isso pode continuar ou ser transformado em algo positivo para a escola. O olhar de Maria encontrou de Ana. Ambas carregavam a força da família, da superação e do amor. Uma vontade gigantesca de fazer a diferença abrasava seus corações. Paloma, percebendo a força ali presente, olhou para a filha e, sentindo a rejeição dos meninos, compreendeu que todos estavam prontos para mudar seu próprio futuro. Os meninos começaram a se entreolhar, alguns hesitantes e outros demonstrando um leve aceno de concordância. O futuro era incerto, mas a ideia de esperança e união começava a tomar forma. O clima de superação poderia estar se instaurando. Vamos juntos, então. Precisamos marcar esse encontro, discutir o que cada um está passando. Chega de conflitos e rivalidades. Maria decidiu, o tom vibrante e forte. Porque estamos cansados de um ciclo de dor. Hora de construir juntos novos laços. Sobre o que está em jogo, o medo se transforma em força, Miguel proclamou, sua voz agora cheia de convicção. O impacto de suas palavras soltou uma onda de consenso que transpassou a sala. As trocas de olhares se transformaram em assentimentos de esperança e determinação. Aquela tempestade poderia finalmente dar lugar a uma chuva de transformação e aliados inesperados. Maria sentiu um calor em seu peito. Os desafios não desapareceriam, mas a coragem de cada voz ali, estudantes, crescendo sobre as feridas, se tornava a nova narrativa. Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. E comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, você precisa ser parte dessa mudança.